o SDR tradicional, só que aqui a gente nomeia o SDR como o pré-vendedor que somente recebe leads vindos do marketing. Então, todo mundo que vem por inbound ou por uma entrada passiva, como indicação, levantada de mão, sempre vai para a mão do SDR. Então, de início, a gente tem essas três categorias que a gente nomeia dentro do processo. LDR, que é o cara que gera as oportunidades, gera as listas. O BDR, que é o que recebe listas, gera também algumas oportunidades, minoria, mas principalmente o escopo do trabalho dele é a abordagem com esses leads gerados. E o SDR, que vai ser o lead, o pré-vendedor focado em receber leads de origem passiva de marketing. Qual que é a diferença dentro do software, do escopo de trabalho desses três personagens? Basicamente, o LDR ele só usa o software para realizar a parte de cadastro. O BDR ele usa tanto o cadastro como os filtros de abordagem. Daí a gente divide num processo padrão em dois filtros. Um filtro que a gente chama de filtro 1, que é um filtro de qualificação de dados sobre o fit negócio desse lead, geralmente respondido pelo próprio LDR no momento do cadastro. E o filtro 2, que é o filtro que vai ter os gatilhos mentais, derivações de pergunta, que vão guiar a abordagem do BDR. O SDR ele já não faz a parte de cadastro e de validação de filtro 1. Ele só faz a parte de filtro 2, de abordagem, qualificação e passagem de bastão para a equipe de venda, assim como o BDR, a partir do momento que o lead é qualificado. A questão do lead que tem interesse, faz sentido para vocês, mas não está no momento ideal. Aí ali mais quando eu for falar ali da qualificação, dos graus de qualificação que o software fala, a gente vai inserir ele já um pouco melhor, porque a gente não visualiza uma diferença de trabalho grande prévia à qualificação. Mas a partir dessa qualificação, identificando que ele tem fit, é interessante, mas não está no momento ideal, aí vai para um outro tipo de trabalho, que pode ser uma nutrição, desde da feita pelo marketing, através de fluxos de nutrição e etc., até um acompanhamento feito pelo próprio BDR ou SDR, de contatos via telefone periódicos, envios de e-mails mais direcionados, então outros tipos de trabalho. Eu não sei se vocês estão vendo minha tela já aqui na tela de vocês. Estamos vendo sim, João. Ah, bacana. Essa tela aqui, pessoal, ela é o dashboard inicial do pré-vendedor. Então, esse aqui é o cockpit do pré-vendedor para início de trabalho. Isso é a primeira tela que o pré-vendedor vê no dia dele e, consequentemente, o pré-vendedor mantém ele aberta. Qual a ideia desse dashboard? É justamente o próprio pré-vendedor já ter visualização sobre algumas métricas que ele deve atender nesse dia a dia de trabalho. Então, sempre quando inicia um novo dia, o software zera a contagem sobre o tempo de ligação, como aqui apontado, e ele já estipula também qual é a meta que vocês podem desenvolver para cada pré-vendedor, de tempo em linha, tempo de ligação que ele deve ficar. Essa contagem de tempo e quantidade de ligações, como nessa outra métrica aqui, ela é feita através do uso de ferramentas de ligação que podem ser integradas ao software através da nossa API de ligação. Aí tem alguma série de ferramentas que já é integrada, mas também não sendo, a gente tem essa liberação de API. Qual a vantagem disso? Toda a produtividade do pré-vendedor vai sendo registrada aqui, para que ele mesmo tenha acompanhamento sobre isso. Se ele precisa saber quanto tempo ele já ficou em linha, tem aqui, atingiu a meta ou está distante da meta, verifica, assim como o número de conexões que ele faz por dia, que são, na nossa concepção, ligações atendidas com uma duração maior de 2, 3, 5 minutos, aí depende muito de negócio para negócio. Número de agendamentos realizados no dia e qual a meta que ele tem também, sempre passando por diário, sempre trazendo para o mais próximo possível do controle desse pré-vendedor sobre produtividade. E aqui pontuação, que é quantos pontos ele já acumulou dentro desse mês, baseado nas reuniões e nas oportunidades que ele marcou para a equipe de venda. Mais para frente, como o Eymar citou, o feedback de visita, eu vou falar um pouco mais sobre ele, e daí vai fazer mais sentido essa questão da pontuação e como o pré-vendedor atende a esse alcance da meta que a gente estipula aqui de pontuação e, consequentemente, de qualidade. Que o software também sempre vai mostrar para ele quantos por cento das reuniões passadas para a equipe comercial, para a equipe de campo, atenderam a qualidade
mínima de quente, muito quente, pela avaliação do vendedor. Ainda nesse dashboard inicial, o pré-vendedor também tem a visualização sobre as atividades que ele tem para serem realizadas no dia e também as que ficaram em atraso para que ele reprograme elas ou coloque em dia. Qual o objetivo aqui? É esse dashboard, essa central de atividades, também ser o playbook diário do pré-vendedor. O pré-vendedor registrar tudo o que ele tem que fazer na ferramenta para que quando ele inicie o dia ele não precise ficar pensando, beleza, para quem que eu vou ligar primeiro? Ele já vai ter registrado isso e o software vai apontar aqui, ok, confirmar reunião, fazer ligação, enviar material e aí ir fazendo essas atividades, dando elas como concluídas. Mais para baixo aqui daí tem mais algumas métricas que o pré-vendedor pode visualizar de trabalho dele, como a produtividade, sempre buscando por safra, então pode se visualizar por dia, semana, mês atual ou mês anterior. O número de box e quais são os próximos boxes de reunião disponíveis pela equipe de venda, de acordo com a disponibilidade e integração da equipe de comercial de vocês através da integração de agenda de Google, LinkedIn, do próprio CRM. E aqui também o gráfico relacionado à qualidade das reuniões desse pré-vendedor, podendo ser também sempre por safra. Qual a intenção desse dashboard? É justamente dar essa autonomia para que o pré-vendedor, o SDR, o BDR, ele sempre consiga ter essa visualização clara sobre as métricas dele e não precise depender de alguém para saber o quão perto ou longe ele está de determinado resultado. Ô, João, deixa eu fazer uma pergunta para você. Claro. Vamos imaginar que eu mandei aí uma lista de 5.000 empresas pré-qualificadas pelo time de visibilidade. Quando eu mando essas 5.000, ela automaticamente já é adereçada para cada pré-vendedor ou ela fica indeterminado? Como que é essa divisão? Dá para trabalhar nos dois cenários. O template de importação, que a gente vai passar para vocês, ele permite já definir para qual pré-vendedor vai. Assim como eu posso deixar em aberto, subir todas essas oportunidades para o usuário gerencial da ferramenta e a partir do usuário de gerencial fazer essa distribuição. Aí essa distribuição pode ser baseada em origem, suborigem, mercado, tamanho de empresa, aí com os critérios que vocês definirem que fazem mais sentido. Ok, tranquilo. Beleza. Então, vou começar aqui pelo cenário onde o lead vai ser cadastrado na ferramenta, né? Então, esse cenário onde o lead já vem pela lista, ele já vai entrar direto na base de leads do pré-vendedor. Então, já vai estar direto nesse funil que a gente vai montar aí com vocês dentro da ferramenta, abrangendo essa etapa inicial de prospecção, qualificação, até a passagem de bastão para vendas. Mas quando o lead não vem importado de listas ou pelo marketing, aí o pré-vendedor faz esse cadastro manual desse lead, que é o trabalhado pelo time de visibilidade de vocês ou LDR aqui na Exact. Qual a intenção aqui? Que esse operador ele faça o cadastro da razão social, da origem desse lead, se ele veio através de uma base de prospecção, de site, Google, LinkedIn, da onde ele foi gerado, suborigem, mercado, telefone, site, todos esses campos aqui, pessoal, eles são parametrizáveis. Então vocês podem definir quais são as informações que esse time de visibilidade deve imputar dentro desses dados cadastrais da empresa. Assim como nessa parte de contatos, definir os contatos que ele já mapeou sobre cada área da empresa ou stakeholder que deve ser interessante para ir para uma qualificação e para uma reunião com vocês. Aqui também já endereço, porque a nossa ferramenta ela é integrada com o Google Maps, então ele já faz cálculo de rota da sede de vocês até essa reunião ou de uma reunião para outra sobre o pré-vendedor, sobre a disponibilidade do vendedor e aí também observações que ele pode colocar aqui em relação a essa disponibilidade ou o que ele já mapeou anteriormente sobre o lead. Esse lead sendo cadastrado pelo operador de visibilidade aí de vocês, ele já entra automaticamente aqui para a base de leads nessa etapa de entradas aqui do nosso filtro. Então, a primeira etapa aqui.
Então, todo lead cadastrado, ele vai ser sinalizado aqui nessa etapa e aí já vai estar mostrando aqui, além do nome do lead, que aqui a gente tem como é uma demo definido como simulada, também já pode ser especificado a origem dele aqui embaixo, daí visualizando o que for interessante. E aqui vocês podem já ver que tem também a definição sobre cores diferentes que são relacionadas ao que tem atividade atrasada, o que tem atividade por dia, o que tem atividade para os próximos dias programadas e também o que está sem atividade, para que o operador de pré-venda sempre visualize como está esse acompanhamento e trabalho da base dele. Aqui também, por exemplo, todo lead que vier do inbound de vocês, mesmo que ele vá direto para o SDR, ele sempre vai ficar numa das primeiras posições aqui e ele vai ter uma marcação dentro dessa caixinha que vai dizer que ele está em destaque, que ele deve ser uma prioridade para o pré-vendedor. Além disso, a gente tem dentro da ferramenta uma funcionalidade de workflow de atividades, cadência de atividades, que ela pode ser programada para que, por exemplo, o lead preenchendo uma landing page de vocês, vindo através da integração com essa landing page via API ou ferramenta de automação de marketing, entrando na base, o software já dispare que ele sendo cadastrado, a própria ferramenta cria automaticamente já uma atividade de ligar para esse lead em X minutos, em 5, 10 minutos, para que o pré-vendedor dê uma prioridade para isso. Chegou nesse horário que a atividade está programada, aqui no canto direito vai aparecer um pop-up para que o pré-vendedor clique e faça essa atividade dizendo ligar para a empresa tal, lead tal, em tal horário. Clicou ali, já vai direto para a página do lead para que o pré-vendedor faça essa atividade. Então aqui, pessoal... Pois não. Desculpa fazer só uma pergunta. Você falou que a gente tem então, uma maneira de fazer uma integração então, com, por exemplo, ferramentas de preenchimento de formulário ou qualquer tipo de ferramenta nesse sentido, para que a gente crie uma atividade. Vocês têm alguma pergunta ou pode ir? Eu estou falando. E Márcio, você está me ouvindo? Eu estou te ouvindo. Ah, beleza. Só estou fazendo uma pergunta para o João. Com relação a essas atividades que seriam criadas, né, por essa ferramenta, em conexão, que nem você comentou, com alguma outra ferramenta, que no nosso caso pode ser o Marketo, ou pode ser o Salesforce, etc. Vocês fornecem essas APIs também, ou vocês apenas sugerem algumas APIs, ou a gente tem que correr atrás de alguma API ou alguma maneira de integrar o sistema de vocês com um sistema, por exemplo, de preenchimento de formulário, por exemplo. A gente tem um relatório de alguém que preencheu um formulário lá 5 minutos atrás. E como que a gente faria essa integração? Sim. A gente tem a integração com algumas ferramentas, como o Salesforce, por exemplo, já desenvolvida, nativa da ferramenta, e outras integrações, aí a gente disponibiliza a nossa API para que a integração seja feita. A gente não se responsabiliza pelo desenvolvimento da integração, mas, por exemplo, a integração com páginas de formulário, ela é relativamente simples. A integração com o Marketo, ela não é nativa, mas já foi desenvolvida para alguns clientes nossos, então não é muito complicada. Mas aí a gente disponibiliza toda a API de integração, uma API aberta, com todos os webhooks já ali estruturados, para que vocês consigam fazer da melhor forma possível. Beleza, legal. Valeu. Bacana. Então, pessoal, aqui nesse cenário do demo, por exemplo, independente da origem, esse lead vai estar aqui em entrada. Claro que, fazendo uma divisão de times ou de abordagens, por exemplo, vocês podem trabalhar tanto com etapas, que nem o Eymar citou antes, a gente tem mais uma etapa no funil dedicada a determinado tipo de lead ou a determinada origem, assim como eu posso ter operadores de pré-venda, de abordagem, falando com leads diferentes e, consequentemente, recebendo leads diferentes de cada origem, etapa, mercado ou faturamento. A partir do momento que esse lead entrou no funil, ele foi cadastrado, seja manualmente ou seja através da API, através de integração, ele vem para essa etapa aqui de entrada, onde o pré-vendedor já vai ter essa página do lead que vai mostrar todos os dados cadastrais, dados de contato, as interações e processos, gates que ele passou dentro desse processo, dores e objeções e todas as interações registradas aqui nessa timeline do lead.
A partir disso, o que ele vai fazer é começar a fazer essa qualificação. Então, pode filtrar aqui por tipo de ação, pode também já enviar um e-mail. Então, clicou aqui, já abre templates de e-mail que vocês estruturarem para que esse pré-vendedor utilize no dia a dia dele. Clicando aqui no template, ele já abre com as chaves de personalização, que vão puxar os dados desse lead, assim como o e-mail cadastrado. E também ele pode clicar aqui em ligar, que vai abrir esse balãozinho aqui para ele fazer já a ligação, escolher o telefone, clicou em ligar, o software já vai fazer essa chamada ainda dentro da própria ferramenta para que o programador não precise usar nenhuma outra ferramenta para isso. Essa ligação também com a integração da plataforma já fica registrada aqui na ferramenta. Mas aí beleza, essa primeira etapa de qualificação, que a gente chama de filtro 1, ela é uma qualificação que ela é baseada em informações públicas, informações que o programador não precisa interagir com esse lead para buscar. Então aqui a gente tem um exemplo, por exemplo, de mapeamento de quantidade de funcionários da empresa, localização dela, ter quantidade de produtos que o programador mapeou através do site, das redes sociais dessa empresa, se faz parte de algum grupo, se o site é bem desenvolvido ou não, se foi investida por algum fundo. E aqui para o demo a gente tem essa pergunta aqui de passar pelo filtro. Respondidas essas questões de fit negócio, claro que todas elas vão ser parametrizadas e personalizadas para a realidade de vocês, então a gente vai entender durante a implementação que levantamento vocês fazem já para levantar fit, para validar se esse lead vale a pena ir para uma abordagem, e entendendo isso, vamos transformar isso em perguntas para que o operador aí da parte de visibilidade só responda isso e já passe o lead validado. Respondeu, clicou aqui em avaliar, o software já vai gerar uma avaliação sobre o fit negócio com esse lead. Essas avaliações que o software vai fazer sempre são divididas em 5 temperaturas: congelado, frio, morno, quente ou muito quente. E de acordo com cada etapa do processo, cada etapa do desenvolvimento desse lead como um negócio, a gente vai definindo junto com vocês quais as temperaturas que seguem de uma etapa para outra. Aqui, por exemplo, de filtro 1, filtro de validação de negócio, para abordagem telefônica, passam os leads que são configurados como mornos, quentes e muito quentes. O lead frio ou congelado é um lead que o software entendeu, através das respostas do operador de pré-venda, que ele não tem fit de negócio com a Videojet. Então não vale a pena entrar em contato com ele. É um lead que aí, dependendo do resultado, vale nutrir de alguma forma, ou muitas vezes vale tirar da frente, vale descartar, porque não vai agregar nada, não vai gerar um resultado para vocês. Tendo um lead morno, frio, congelado. Pois não. Desculpa, só uma dúvida rápida. Com relação ao que a gente falou também no começo da conversa, como você acha que a gente conseguiria incluir aí nesse filtro a questão do que a gente chama de SLG, né? O que seriam aqueles leads para contato no futuro? Porque daí eles poderiam ter uma classificação dessas, só que teriam que ser agendados. Assim, eles, por exemplo, teriam uma... Porque pelo que eu entendo, a gente tem essa classificação, né, de 5 temperaturas, e dependendo da temperatura, a gente tomaria determinada ação. Mas o lead SLG, independente da temperatura, ele é um lead que pode ter temperatura diferente, só que ele vai ser tratado no futuro. Então, como que a gente faria isso? Isso eu acredito que funcione melhor. Por exemplo, vocês mapeiam essa questão da não prontidão de compra, eu imagino, durante a abordagem. Então vai entrar mais lá no filtro de abordagem. O que é definido daí, por exemplo? Nessas 5 temperaturas, elas são para que a gente defina prioridade e plano de ação para cada perfil de lead, para cada tipo. Por exemplo, num processo padrão, o lead que passa de filtro 2 da qualificação de abordagem telefônica para o vendedor, para a equipe de campo, é o lead quente e muito quente. O lead morno, ele é um lead que tem interesse, é bom, mas não está para o momento ideal ainda, vai estar em curto, médio prazo. O lead frio é um lead que também tem interesse, mas ele já está para médio, longo prazo. E o lead congelado é o lead que não faz sentido, vale a pena descartar. O que acontece, por exemplo, com o lead morno e com o lead frio?
A partir do momento que o pré-vendedor avalia esse lead, ele é dito como morno, a gente pode criar lá dentro do workflow mais um gatilho para que o lead morno seja criada uma atividade automática de retomada de contato em 1 mês, 3 meses, 6 meses, dependendo do ciclo de vocês. Da mesma forma, o lead de longo prazo. Então, foi avaliado como frio? Beleza, vai entrar em contato com ele daqui a 6 meses para avaliar. E aí, já tendo isso automaticamente. Ou traçar o plano de ação dentro de processo. Cada caso, o pré-vendedor tem a obrigação de avaliou como morno ou frio o filtro, o pré-vendedor já abre lá e registra uma atividade para o tempo que ele combinou com o lead de retomada. Tá certo, legal. Bacana. Então, pessoal, avaliado esse lead aqui em Filtro 1, validado o fit de negócio dele, dentro do processo de vocês, pelo que eu entendi, aí passa para outro operador. Então, esse operador de visibilidade passaria para o que vai fazer a abordagem. Então, aqui terminaria o trabalho do operador de visibilidade, se vocês quiserem que ele faça essa validação de fit. E aí vai haver a transferência de base do operador de visibilidade para o operador de abordagem, então do LDR para o BDR. Da mesma forma que o SDR já recebe esse lead direto em filtro 2. Então, que o BDR de vocês, o responsável pela abordagem ou o SDR, que vai receber marketing, vai ter, são os leads que já vão estar nessa etapa aqui de filtro 2. Então, a etapa de entrada e filtro 1 dele vão estar vazias. Ele vai estar sempre começando o processo aqui no filtro 2. O filtro 2 é essa qualificação que daí já é sobre a abordagem, já é uma qualificação que é para ser mais rica, mais profunda sobre esse lead, mapeando informações durante a conversa. Essa versão aqui que eu estou mostrando para vocês também está toda baseada aqui na operação do Exact. Então as perguntas, respostas, argumentos, gatilhos, derivações são os que fazem sentido para o nosso negócio. Quando a gente implementar na Videojet, tudo isso vai ser parametrizado e personalizado para vocês. Qual que é o objetivo disso? É justamente a gente conseguir mapear da maneira mais eficiente possível as necessidades e o timing de compra desse lead, a dor que ele tem e a prontidão de aquisição da solução de vocês. E também fazer com que o pré-vendedor, esse operador, ele tenha o tempo todo o software guiando ele sobre que perguntas fazer, quando fazer, como fazer e que argumentações usar durante essa abordagem. Que tipo de... o que ele deve falar para esse lead dependendo da pergunta que ele vai fazer ou a resposta que esse lead deu. Isso é muito voltado para a replicação de conhecimento. A gente conseguir sempre botar a melhor argumentação possível na mão desse pré-vendedor durante a abordagem. Então, aqui no Exact, por exemplo, a gente usa muito essa questão de replicação de comportamento através de 2 recursos principais, que são os gatilhos mentais e derivações de pergunta. Os gatilhos mentais vão funcionar da seguinte forma. O nosso pré-vendedor aqui, quando ele começa uma abordagem, antes de o lead atender, ele responde algumas perguntas baseadas no site e rede social dessa empresa. Muitas vezes baseada no que o LDR já apontou em filtro 1. Então, a primeira pergunta, por exemplo, é sobre se essa empresa que ele vai abordar, se ela faz parte de algum dos grupos abaixo. Por que eu peço para o pré-vendedor responder isso antes de uma ligação iniciar? Porque ele vai colocar essa resposta aqui e quando o lead atender o telefone, ele repousa o mouse sobre ela e o software já vai dar toda a argumentação que ele pode usar nesse início de conversa. Falando sobre o ponto em comum da empresa com o lead, sobre se ele conhece determinada coisa, se tem envolvimento com determinado processo, se conhece determinada pessoa, já vai usar isso para criar esse rapport, criar esse engajamento. E aí aqui a gente fornece para o pré-vendedor, em cada resposta, uma argumentação que ele possa utilizar nesse início de conversa. Se o lead não faz parte de nenhuma dessas organizações, o pré-vendedor vai falar sobre o mercado dele, sobre o segmento em que ele está inserido, para que, mais uma vez, o pré-vendedor inicie essa conversa falando sobre a realidade do lead. Então, conseguindo mostrar para esse lead que ele entende sobre essa realidade, tem conhecimento sobre ela, vai falar sobre cases de sucesso, mostrar que tem autoridade, conhecimento aí sobre esse mercado e, consequentemente, gerar abertura. O grande objetivo disso é permitir que o pré-vendedor, desde o início da conversa, gere engajamento e interesse nesse lead. Esses gatilhos a gente vai poder configurar aí junto com vocês em quantas perguntas e respostas forem interessantes.
Aonde o João, pré-vendedor... eu tenho uma dúvida sobre isso. Pois não. Vamos imaginar que a gente tem alguns, sei lá, 5 mercados verticais, que são os principais mercados nossos. Vamos dizer, por exemplo, segmentos de bebidas, por exemplo. Uhum. Quando eu clicar aí, eu posso falar, olha, posso sugerir assim, olha, sabia que uma Heineken, uma Ambev e tudo mais são nossos clientes, e etc. Seria algo parecido com isso também. Uhum. Exatamente. Aqui E a a gente minha pode... dúvida é, esse tipo de coisa, caso o meu time anterior, o meu time de visibilidade já preencheu, eu consigo já mostrar na tela especificamente o que é sugerido para ele falar para esse cara? Por exemplo, como se isso já tivesse sido preenchido na etapa anterior? Sim, vocês podem permitir que, por exemplo, o time de visibilidade ele já responda essas primeiras perguntas do filtro. E aí o pré-vendedor de vocês, o que vai fazer a abordagem, ele só vem e coloca o mouse sobre. Legal, ou seja, ele vai receber com isso já preenchido e ele passa o mouse Só coloca e o a gente mouse e já já tem a sugere argumentação. qual seria a argumentação baseado, por exemplo, no mercado vertical, ou qual tipo de embalagem, tipo de produto, tudo mais. Exatamente. Legal, perfeito. Bacana. Então essas argumentações aqui a gente vai configurar com vocês aonde for necessário, como for necessário dentro desse filtro. Então vai desde questões mais superficiais, como esse início de conversa, como o rapport, até as questões mais técnicas, como por exemplo, aqui na Exact os pré-vendedores perguntam: qual o CRM que esse lead, que essa empresa utiliza? Se porventura o meu pré-vendedor fala aqui com um lead que não tem conhecimento sobre o que significa a sigla CRM ou um CRM em si, ele vai ter a explicação completa dentro do software. Do que é o CRM, para que ele serve, dando exemplos de usos de ferramentas, para já ganhar autoridade em cima disso. Para dar uma explicação para esse lead e essa explicação já mostrar que ele é um especialista, que ele entende sobre esse assunto. Da mesma maneira que se o lead responde que usa qualquer uma das opções abaixo, eu coloco dentro de cada uma delas uma argumentação para que o pré-vendedor utilize durante a conversa. Então, se o meu lead diz que usa o Salesforce, que é o caso aí da Videojet, o pré-vendedor, mesmo que ele nunca tenha utilizado o Salesforce, vai falar um pouco sobre a ferramenta, falar que ela é uma ferramenta muito completa, que exige uma equipe mais disciplinada, mais madura para conseguir tirar todo o proveito, e vai ser incentivado a questionar o lead se a equipe dele usa com plenitude, se ela está engajada, se consegue tirar o melhor proveito da ferramenta. Então já levantar esse tipo de informação. E aí, da mesma forma, pode ser, por exemplo, uma pergunta sobre que tipo de embalagem, que tipo de impressão essa empresa faz para determinado processo, para determinado produto. E aí o pré-vendedor já tem uma argumentação mais técnica sobre isso. Além desses gatilhos, a gente também vai estruturar junto com vocês no software as derivações de pergunta. Onde aqui na pergunta 1.3, por exemplo, cada resposta vai criando uma nova trilha para o pré-vendedor seguir. E essas trilhas elas podem ser de perguntas específicas, como nesse caso aqui, ou até de filtros inteiros. A gente ter uma estruturação de filtro onde as 3 primeiras perguntas são feitas iguais para todos os leads que vocês abordam, mas a partir da resposta que ele der na terceira pergunta, o filtro vai derivando para um lado ou para outro. Qual o objetivo dessas derivações? É replicar a linha de raciocínio dos especialistas aí da Videojet na operação e no trabalho desse pré-vendedor, e também permitir que algumas metodologias de qualificação, de estruturação, de abordagem estejam aqui no software e não exigem que o pré-vendedor levante essas informações ou tenha isso na memória pela cabeça dele. Ele precisa ter estudado isso para saber utilizar. Então aqui no Exact, por exemplo, essa pergunta 1.3, a gente utiliza o Spin Selling, que é uma metodologia de estruturação de perguntas e mapeamento de informações que foi lançada em 88 nos Estados Unidos e que prega que uma venda complexa, para ser eficiente, ela precisa responder, o vendedor precisaria levantar 4 pontos desse lead: a situação dele, os problemas que ele tem, a implicação desses problemas e a necessidade de solução.
Qual que é a questão sobre o spin selling? Se a empresa aplica ele como ele foi criado, que é o vendedor fazendo esse levantamento, muitas vezes a primeira etapa do trabalho do vendedor com o cliente é mapeamento de informações. E esse mapeamento acaba burocratizando um pouco esse início até chegar na definição e oferecimento de uma solução em si para que atenda a necessidade do lead. O que a gente prega? Que na pré-venda, nesse levantamento de informações, o pré-vendedor levante a situação, problema e faça a implicação sobre esse problema com o lead, identificando a necessidade de solução e apontando para que o vendedor faça esse trabalho, esse uso dessa informação e ofereça uma solução para a necessidade do lead. Então, por exemplo, quando um pré-vendedor nosso pergunta qual é o principal responsável aí pelas vendas da empresa, quem é, e o lead responde que ele tem, por exemplo, vendedores próprios, o software já deriva para a pergunta de problema, que é sobre as atividades desse vendedor, sobre o que ele é responsável no dia a dia dele, para que a partir disso o pré-vendedor vá para a pergunta de implicação, que é a pergunta sobre custo de aquisição, quanto custa para a empresa o vendedor fazendo todas essas atividades. E a partir disso, o pré-vendedor consegue identificar a necessidade de solução, o problema que esse lead tem, o que ele gera e como a Videojet pode solucionar. Essas derivações vão estar configuradas também em quantas perguntas e respostas acharem necessário, permitindo que o pré-vendedor faça esse aprofundamento e ao final dele, o conjunto de respostas do lead de vocês, ele permita que o software realize a replicação de tomada de decisão. Quem decide a temperatura do lead e faz o mapeamento da necessidade ou do produto, serviço de vocês que faz mais sentido para aquela situação, nunca é o pré-vendedor sozinho. É sempre o pré-vendedor com o auxílio do software. Então, o conjunto de respostas que o pré-vendedor registrou sobre aquele lead já vão apontar para ele, através de detecção automática, quais são as dores que esse lead sente, ou seja, quais as necessidades que ele tem que a Videojet sana, e também pode ser estruturado para ele fazer a detecção automática de produto. Determinado conjunto de respostas indica a necessidade de determinado produto de vocês. Qual o objetivo disso? É fazer com que o pré-vendedor já passe essa necessidade e a solução para a necessidade mapeada para a equipe de venda. E da mesma forma, como já faz esse mapeamento, a replicação de tomada de decisão vai estar aqui no avaliar. O pré-vendedor clicou aqui em avaliar, o software vai dizer se esse lead é um congelado, frio, morno, quente ou muito quente. Essa avaliação ela é sempre feita através de um processo de lead scoring e análise combinatória. Cada pergunta desse filtro vai estar categorizada em um grupo de levantamento de informações, que pode ser situacional, técnico ou de latência de dor. Situacional são perguntas relacionadas à realidade desse lead. O que ele tem hoje, qual a necessidade que ele tem, tamanho da empresa, tudo que for relacionado ao momento atual desse lead de maneira mais global. Para que depois o pré-vendedor entre na questão técnica, que é levantar necessidades de solução desse lead. Então, entender aonde a Videojet se encaixa nessa realidade. Para partir disso, ir para a questão de latência de dor, que é mapeamento de timing. Mapeamento dessa necessidade de solução e prontidão de compra sobre essa solução. Qual o objetivo desses três olhares? É justamente permitir que, além da realidade desse lead, a gente sempre entenda o que ele precisa e, principalmente, para quando ele precisa. Fez essa análise combinatória dos fatores, onde cada pergunta e cada resposta vai ter um valor e um peso diferente, da que vale mais para que vale menos, o pré-vendedor vai ter o resultado desse lead em dois tipos de qualificação. A primeira qualificação, que vai ser relacionada à temperatura. Então, como eu falei antes, congelado, frio, morno, quente ou muito quente. Onde o quente e muito quente é o que vai para a equipe de campo, para a equipe de venda. O morno é o lead que é interessante, faz sentido, mas ainda não está na prontidão de compra ideal, vai estar em curto ou médio prazo pronto para uma negociação. Ou o lead frio, que também é um lead bom, mas é o lead que é mais médio e longo prazo. Ou o congelado, que é o lead que deve ser descartado ou, dependendo do cenário, nutrido até que levante a mão e volte através do marketing. João, Oi. rápida.
A gente consegue ter algum controle e personalizar as ações a ser tomadas, etc., dessa classificação em 5 temperaturas? A gente consegue controlar, falar, não, na verdade, morno, eu não quero que seja exatamente o que você me explicou agora, eu quero que seja isso daqui, eu quero que aconteça tal coisa e tal, a gente consegue ter Sim, isso. tranquilamente. Assim como as Legal. perguntas do filtro, os gatilhos, que são parametrizados e personalizados para vocês, essas réguas de corte, esses pontos de corte de qualificação também. E aí a gente pode definir para cada temperatura um processo de acordo aí com a realidade de vocês. Legal, beleza. O segundo ponto de qualificação, pessoal, é esse score de similaridade. O que a ferramenta faz baseada nisso? Ele avalia, a partir das informações levantadas pelo pré-vendedor, o quão similar essa oportunidade é à base de clientes que vocês já têm, que já fecharam o negócio. Então, por exemplo, a nossa ferramenta rodando dentro aí da realidade de vocês, a partir do momento que vocês passarem uma boa base, e essa base qualificada através do software, passar para a equipe de venda e fechar negócio, a integração com o Salesforce já vai sinalizar que esse negócio foi fechado, e isso vai alimentando a inteligência artificial que o software possui, a de máquina de aprendizado, para sinalizar que aquelas características são de um lead que fecha negócio com a Videojet. A partir do momento que o software vai tendo essa base de inteligência, ele vai fazendo esses apontamentos de similaridade, de 1 a 5 estrelas. Quanto mais estrelas o lead tiver, mais similar ele é à base de clientes que já fechou com vocês. Então, quanto maior a base que passar pelo software e fechar negócio, mais preciso vai ficando isso. Chegando a um nível que aqui na Exact hoje, por exemplo, a gente usa, e aí vocês podem escolher usar a temperatura e a similaridade, ou a temperatura do filtro ou similaridade. Então aqui no Exact, por exemplo, hoje a gente não tem mais o processo baseado em congelado, frio, morno, quente ou muito quente. A gente tem ele baseado nisso ou similaridade. Então se eu tenho, por exemplo, um cenário onde tradicionalmente os leads mornos não passam para a minha equipe de venda, se esse lead morno ele for 4 estrelas de similaridade com a minha base de clientes, ele passa igual, porque ele é similar em quem já fechou negócio comigo, apesar de não ter as características que definem ele como um quente. Então, E isso o uma software... coisa rápida, uma dúvida Pois não. técnica rápida. A gente também consegue fazer essa identificação, né, por exemplo, de similaridade, com base nos leads ganhos, esse entendimento, ele consegue ser feito de forma automática também, né? A ferramenta consegue, de forma automática, pegar, por exemplo, na nossa base, por exemplo, no Salesforce, todos os leads que foram realmente ganhos e automaticamente ele faz essa integração e diz, pô, esse aqui é mais similar aos que fecharam. Ou a gente manualmente tem que entrar na ferramenta e falar qual que fechou, qual que não fechou. Não, ele pega, quando o vendedor dá um ganho no Salesforce, o Salesforce já sinaliza a minha ferramenta que aquele cliente fechou. Ah, ok, beleza. Só que para essa similaridade, o lead tem que ter passado pelo processo de qualificação. Então, por exemplo, a base que vocês já têm, ela não gera inteligência para a nossa máquina de aprendizado. Mas a partir do momento que for trabalhando e passando os leads pela qualificação, já vai alimentando ela. Tanto o que fechou, como também o que não fechou, que vai mostrando o quão não similar aquele lead é. Talvez seja o caso, então, de primeiro usar a temperatura e depois de um tempo, quando a gente tiver já alguns leads ganhos via plataforma, a gente conseguir utilizar, né? Já que a gente já vai ter um Isso, histórico porque melhor. como é máquina de aprendizado, no início ela é burra, né? No início ela não tem conhecimento. Então, o que a gente aconselha para as empresas que são nossos clientes é inicia pela parte de score de qualificação e pré-requisito, pelas temperaturas. A partir do momento que tem já umas 50 vendas que foram geradas através da passagem pelo processo do nosso software, aí sim a máquina já começa a ser confiável. Aí pode trabalhar com o score de similaridade. E aí o que a gente sempre aconselha inicia trabalhando com os dois, filtro e similaridade, para depois migrar só para similaridade. Daí, claro, isso vai muito de estratégia, né? Tem empresas clientes nossas que têm um score de similaridade bem alimentado, mas que ainda usam temperatura, porque a estratégia deles é mais voltada para volume ou para outro tipo de resultado. E tem empresas clientes nossas que só usam a similaridade. Sim, legal. Na minha opinião, né, seria mais utilizar a temperatura como maneira de filtrar, né, no sentido de, pô, não, esse daqui vamos tomar tal ação,
E a similaridade só mais com relação ao priorizar, né? O que seria a Sim. entrega primeiro. Mas sim, eu entendi o que você falou. Concordo. Outros clientes nossos usam, por exemplo, a similaridade para definição de qual vendedor vai fazer o atendimento. Por exemplo, um cliente Entendi. com muita similaridade passa para a equipe de vendedores mais sêniores, com maior conversão, como uma valorização disso. Então, tem várias maneiras que são legais de usar essa questão da similaridade e que ajudam muito ao processo a ir melhorando cada vez mais. Mas, claro, a gente sempre parte da máquina aprendendo e entendendo muito bem o que é o lead bom para venda ou não. Ô, João, uma dúvida que eu fiquei é sobre a questão das dores ou das objeções e dos produtos sugeridos. Isso a gente consegue determinar baseado nas respostas das perguntas que a gente fez para o nosso cliente, é isso? Por exemplo, eu pergunto para ele, olha, hoje você tem algum problema na sua codificação? O cara responde não. Ah, você tem alguma demanda de aumentar a tua linha? O cara responde sim. Então, baseado em algumas informações dessa, ele automaticamente vai alimentando quais são as dores e quais são os produtos sugeridos que a gente pré-configura antes dentro da ferramenta. Seria isso? Perfeito, exatamente. A ideia é fazer com que nessa questão da detecção automática a gente já faça com que determinados conjuntos de respostas já indiquem para determinada necessidade ou determinado produto. Então você sabe muito bem que, por exemplo, dependendo eu faço uma pergunta A, dependendo da resposta que esse lead me der, ela ou agrega a necessidade de um produto ou muitas vezes elimina a necessidade de um produto. E aí essa lógica que a gente vai usando para fazer esses apontamentos de produto ou necessidade e dores do lead. Não, legal. Acho que isso até já estou vendo até um pouco mais para frente, depois que a gente passa pelo processo até de qualificação, dá para a gente já incluir alguns itens. Na própria questão do time de fazer a prospecção, e até mesmo com o João Godoy, né, que faz o processo de inside sales, no sentido de que, baseado, por exemplo, ele já conhece o equipamento, sim ou não, ele já tem equipamento do concorrente, sim ou não, ele já vai aumentando o score desse lead, né? Caso contrário, ele ficaria num cara morno, por exemplo. Por isso que hoje é o que eu identifico. Talvez a gente passe para o time de vendas alguns leads que, na teoria, ele precisa antes ser nutrido, ou seja, conhecer melhor sobre a empresa, entender sobre a tecnologia e só depois disso iniciar um processo de negociação. Tranquilo, legal. Bacana. Aí, pessoal, esse lead, ele sendo um quente ou muito quente, um morno, por exemplo, vocês permitam que passe para a equipe de venda ou com a similaridade interessante para ir para a equipe comercial, o pré-vendedor já vai fazer essa... Oi. Como se fosse passar para a equipe comercial, me mostra como a ferramenta trabalha no sentido de, por exemplo, ele é um cara que a gente identificou que ele tem um processo manual, que ele é um cara pequeno, e hoje talvez ele não tenha uma necessidade latente do nosso equipamento. Como que a gente pode trabalhar no sistema de workflow, por exemplo, de mandar uma sequência de e-mails marketing ou de mandar e-mail marketing mais follow-up? Como que funcionaria nesse caso? Até porque a gente tem aqui a Amanda com a gente, que ela é responsável por esse conteúdo, geração de conteúdo, então talvez a gente poderia selecionar algumas trilhas de, por exemplo, enviar folheto, enviar e-mail marketing, convidar para eventos, enfim, alguma coisa do tipo baseado nesse perfil. O que acontece geralmente? Esse lead sendo qualificado, numa das temperaturas não aptas para venda, que a gente fala, né? Que aqui na Exact é morno, frio e congelado, o software ele não vai apresentar esse botão aqui de agendar reunião. Ele vai finalizar o processo do pré-vendedor aqui. A partir disso, pode ser feito duas coisas. Pode ser tanto disparar um gatilho de integração com outra ferramenta, como por exemplo a ferramenta de automação de marketing. Então o lead morno ele vai para um fluxo de nutrição. E essa definição sobre qual fluxo de nutrição ele vai, pode ser feita através da dor ou produto de interesse. Então o lead qualificado apontou como morno, apontou a dor XYZ e o produto ABC.
ele pode entrar num desses dois fluxos de nutrição, ou se vocês tiverem um fluxo de nutrição combinando dor e produto. Então ele já vai automaticamente para isso. Se a opção for ficar na mão do pré-vendedor ainda, então o software cria atividade através do workflow, que já vai ficar lá registrada na timeline do lead, e no dia que for para o pré-vendedor fazer, a atividade aparece novamente para esse pré-vendedor. Essa atividade vai ser configurada já automaticamente, então o pré-vendedor não precisa entrar no lead se vocês usarem o workflow, e aí o lead volta a constar aqui na base de leads do software, e aí ele vai ficar na etapa de filtro 2. Daí ele ficaria lá embaixo na etapa de filtro 2. Para que quando ele retorne a partir dessa atividade, o pré-vendedor trabalhe ele novamente e refaça a qualificação, se assim for necessário. Sendo um lead que vai para marketing, aí ele sai dessa base do pré-vendedor, a maioria das vezes, fica na base do usuário gerencial e vai sendo trabalhado pelas outras ferramentas até que o lead retorne através da levantada de mão ou final do fluxo de nutrição. Então é algo que fica fora da visualização do pré-vendedor, né? Vai para a propriedade do marketing esse lead. Não sei se foi claro aí, mano. Não ficou tão claro para mim. Eu imaginei que a gente conseguiria agendar algum envio de e-mail, agendar alguma ligação. Como que a ferramenta funciona nesse caso? Perfeito. Aqui eu não estou com o workflow qualificado para essas avaliações, mas, por exemplo, o que o software faz basicamente é criar atividades sobre isso. Então, aqui na parte do lead, o pré-vendedor vai ter desde editar a lead a criar atividade ou agendar a reunião. Então, o que o software faz automaticamente é fazer essa criação de atividade dentro da operação. Então, vai colocar qual é o tipo de atividade, por exemplo, retorno de ligação, envio de e-mail, continuação de filtro, confirmar a reunião, enviar material pós-agendamento, que são algumas que a gente tem aqui. Então, vou colocar aqui, por exemplo, enviar um e-mail. Vou colocar como a data para daqui a 3 meses, então dia 20/6. O horário que o pré-vendedor vai ter que fazer isso, então vou colocar aqui como 14 horas. O lead que ele vai ter, o contato desse lead, que ele já seleciona, já puxa ali da base de contato. Ou seja, isso que você está fazendo aí, a gente consegue criar um workflow para que seja automático. O workflow já faz automaticamente. Essa tarefa é criada automaticamente para 6 meses, por exemplo, caso ele entre nesse critério. Ok. Perfeito. E aí aqui vai ter também a notificação, que daí no workflow vocês vão definir qual é a notificação padrão que esse pré-vendedor vai receber para esse tipo de atividade. Que daí pode ser 5 minutos, 15 minutos, 30 minutos ou 1 hora antes, ou não notificar. Então, salvou aqui, já vai entrar para a base de atividades do pré-vendedor. Então, aqui ele viu, por exemplo, que já existe uma atividade agendada para esse mesmo lead. Eu escolho manter da mesma forma. Então, ele já bota aqui na timeline, por exemplo, no dia 20 de junho, tem uma ação programada, que é o envio de e-mail para o José, que é o meu contato aqui. No workflow, como eu disse, já vai automaticamente. No caso de um lead que vai ser enviado para marketing, aí o que muda é só o status dele, que ele muda de etapa dentro do processo para que a partir disso ele vá ser trabalhado para marketing. Então só fica notificado aqui que o lead foi enviado para nutrição. E aí a partir da nutrição ele volta a isso. Só fazer interromper você rapidinho. Muita gente da minha equipe vai ter que sair daqui, sair às 5, né? Às 5 minutos. Uhum. Mostra para eles aquela questão de como que, quando você envia para o time de vendas, aquele formuláriozinho lá que o vendedor precisa preencher e como ficaria essa pontuação aí na tela dele. Perfeito. A questão do feedback de visita, tu diz, né? Isso mesmo. Bacana. Deixa eu abrir aqui um lead só para dar como exemplo do processo de feedback. O feedback ele é um e-mail que o vendedor vai receber a partir do momento que ele termina essa reunião, ele vai receber do sistema um e-mail sobre aquela oportunidade. Qual o objetivo desse e-mail? É justamente que o vendedor ele faça uma avaliação
daquela reunião, daquela oportunidade e gere uma informação tanto para o pré-vendedor sobre o trabalho dele, como também para a empresa sobre o potencial de fechamento daquela oportunidade. Então aqui eu tenho um exemplo de feedback dentro do demo. Deixa eu pegar aqui e abrir para vocês. O vendedor sempre vai receber por e-mail isso. Ele não recebe por nenhum outro lugar, nem pelo CRM, nem ele não precisa fazer login dentro da nossa ferramenta. Ele já recebe no e-mail para que ele possa responder do próprio celular, tablet, da maneira que for mais fácil possível. E aí, clicando aqui nesse link que ele recebe, vai aparecer o formulário de feedback dentro do software, mas sem necessidade de login. Primeira pergunta que ele vai responder, se a reunião aconteceu ou não. Se ele clica que a reunião não aconteceu, por exemplo, ele bota aqui o motivo pelo qual ela não aconteceu. O lead desmarcou em cima da hora ou teve alguma outra questão. Se a reunião aconteceu, abre um formulário para avaliar essa oportunidade. Então aqui a gente tem alguns exemplos de perguntas que podem ser estruturadas, como por exemplo, a pessoa que participou da reunião com esse vendedor, que foi mapeada pela pré-venda e ele fez o agendamento, ela era responsável pela decisão de compra? Sim, não, mas é influenciadora, não é responsável. Em alguns casos sim, mas ela não decide sozinho, tem que avaliar com outras áreas. Então o vendedor já vai selecionar aqui qual é a resposta que faz mais sentido. Aqui ele vai avaliar o grau de interesse dessa oportunidade, por exemplo, sobre o produto de vocês. Se foi um grau de interesse muito alto, alto, médio, baixo ou muito baixo. Qual o objetivo disso? Mapear o quão verídico era a necessidade desse lead entre a percepção do pré-vendedor e a do vendedor no momento da reunião. Também vai para uma questão de levantamento financeiro, qual o poder financeiro dessa empresa e se ela tem possibilidade de fazer a compra da solução de vocês, se é algo que precisa ser estudado, se dificilmente poderia comprar ou se não tem condições. Em quanto tempo o vendedor acredita que essa venda vai ser realizada? Se é abaixo de 2 meses, de 2 a 4, de 4 a 6, acima de 6, ou se não tem venda. Se as dores apontadas pela pré-venda estavam corretas, sim, não ou parcialmente, para que o vendedor sempre aponte, olha, o trabalho da pré-venda foi bom, e também se ele tem interesse em continuar ou não a negociação, já sinalizar isso. Claro, isso aqui tudo são exemplos de perguntas de validação sobre a oportunidade, assim como o filtro de qualificação, cada uma delas vai ser estruturada, parametrizada aí de acordo com a realidade de vocês. Então, o que a gente precisa entender de devolutiva da equipe de venda? A gente vai sentar com vocês e analisar isso para que a gente estruture dentro. Foi enviado o lead para o vendedor hoje, por exemplo, e passou 3 dias, 5 dias, o cara não respondeu ainda esse feedback. A gente consegue ter algum dashboard, alguma visualização de quem foram os caras que ainda não preencheram esse feedback para a gente fazer um follow-up, fazer uma ligação para cobrar? Sim, isso aqui na ferramenta gerencial, daí vocês vão ter o software apontando, por exemplo, feedbacks pendentes. E aí já mostra qual o nome da oportunidade, o pré-vendedor, o vendedor e a data que a reunião foi realizada. Legal. Para que vocês tenham esse acompanhamento e já saibam, beleza, fulano, tu tem tais feedbacks que tu está devendo devolutiva para nós. Aqui na Exact, por exemplo, eu tenho um processo, eu sou gerente de vendas da equipe hoje, e eu tenho um processo que se o vendedor ele não responde o feedback em 48 horas, eu fecho a agenda dele. Então, se ele fica me devendo feedbacks acima de 48 horas, ele também para de receber reuniões até que ele coloque todos os feedbacks em dia. E a gente consegue fazer isso, por exemplo, se eu tenho isso, eu consigo fazer, por exemplo, eu sei qual vendedor tem cada cidade, por exemplo. Eu sei que 10 cidades ele é responsável, eu arranco essas 10 cidades das listas para o meu time de pré-vendedores ligar, é isso? Então, aqui na Exact, por exemplo, eu não paro a produtividade da equipe de pré-venda. Eu só fecho a agenda do vendedor. Eu faço isso, eu restringo a passagem de bastão. Não, tranquilo. Então, eu só vou deixar, vou tirar do mudo aqui o microfone do pessoal e queria ouvir um pouco do feedback de vocês. O que vocês acharam? Tanto o time aí de visibilidade, tanto o time de prospecção, a Bílio também está aí no call, se puder tirar do mudo aí para colher um pouco do feedback do que vocês acharam da ferramenta, se isso ajudaria no dia a dia.
pessoal, se alguém conseguir tirar do mudo aí, passar algum feedback, seria legal ouvir. Oi, Mar, é a Dani aqui, tudo bom? Oi, Dani. Oi, Mar, eu achei a ideia bacana, é interessante, eu acho que vai ajudar bastante no nosso processo. Em que etapa você acredita que ajudaria mais? Na etapa de qualificação mesmo. Acho que ficou bem claro o que o João passou pra gente. E eu acredito que vai dar pra gente trabalhar com mais transparência. O processo vai ser, de processo de melhoria, eu acredito que vai dar certo. Legal. João Godoy, o que você achou? Oi, Mário, achei o seguinte, que pelo sistema a gente pode estar montando o processo e se adequar da forma que a gente necessita, né? Pelo que eu estou vendo aqui. Se a gente quer montar um processo que indique a necessidade do cliente estar retornando, a gente monta da forma que a gente precisar, né? Isso que eu estou entendendo aqui pelo que eu estou vendo. Uhum. Entendeu? Eu Mas ideia. porque o feedback, eu achei ele até interessante, por exemplo, nesses estados que está frio, gelado, Emar, se tivesse alguma coisa de configurar e enviar o cliente a cada 3 semanas, um exemplo, para ver se tem um feedback, como é que está o projeto, a gente pode retomar e o cliente enviando esse e-mail, o próprio sistema avisar a gente, vamos entrar que o cara está afim de retomar o projeto, entendeu? Porque é muita coisa deve estar em gelado, frio aí, um exemplo. Concordo contigo. Alguém de visibilidade, o que vocês acharam? Talvez ajudaria vocês aí no processo de contato com o cliente, na hora de responder as perguntas para verificar se ele é qualificado ou não? Oi, Mara, é a Giovana. Igual a Dani falou, acho que é um processo que vai ajudar bastante a gente, tanto no Invisibility, porque pelos campos ficou bem mais fácil para identificar agora. Eu acho que vai melhorar bastante o processo. Legal, pessoal. João, pessoal, quem precisar ir também, tá? Já está liberado. Obrigado aí pelo feedback. Quem puder continuar, é legal também. João, mostra pra gente como que é aquela funcionalidade quando o cliente ele abre o e-mail, você consegue visualizar que ele abriu. Ah, bacana. Até ligado ao que acho que o João falou aí do lead frio congelado, vocês estruturarem uma cadência de contatos com ele, dos recursos da ferramenta é a questão de cadência de e-mails. Além da central de e-mail, que tu já conhecia, Imar, um recurso que a gente lançou ali mais no final do ano passado foi a ferramenta de cadência. Qual a vantagem da cadência de e-mail? Por exemplo, a gente pode estruturar para que dentro da própria ferramenta vocês tenham cadências de e-mails automáticas para a base lead que foi classificada como frio ou congelada, por exemplo. E aí essa cadência ela é baseada em colocar quais são os e-mails que vão ser enviados, quais vão ser a sequência disso, né? Então, e-mail 1, e-mail 2, e-mail 3, e também podendo aplicar algumas regras. Então, por exemplo, recebe o meu e-mail 2 o lead que clicou no link do e-mail 1, ou que não respondeu o e-mail 1, ou que não abriu o e-mail 1. E a partir disso vocês terem esse contato com clientes que foram com leads que foram considerados frio e congelados sendo feito de forma automática, e esse lead respondendo, ele interagindo com o e-mail de alguma forma, que pode ser desde o clicar num link em um formulário ou a resposta automática, ele gera um registro sobre interesse desse lead, que daí vai vir Eu gostaria de fazer uma pergunta. Pois não. Boa tarde, aqui é Abílio. Boa tarde. Eu estou acompanhando pelo celular, que eu estava em uma visita a cliente, mas me desperta bastante interesse na ferramenta e parabéns aí pela apresentação inicialmente. Obrigado. Neste tema do acompanhamento de e-mails, me chamou a atenção uma coisa interessante, que nós temos uma condição de alguns leads que são já qualificados, mas o vendedor classifica como o tempo de decisão do cliente está postergado ou mesmo ainda não tem como avançar, e aí nós criamos uma regra de SLG, ou parking lot, aí, como vocês não sei como é que vocês chamam, certo? É possível, ele estando nesse estado,
criar-se uma cadência de e-mails e o vendedor tomar conhecimento do conteúdo das respostas paralelamente à equipe de marketing? Dentro da nossa ferramenta não, porque ela se restringe mais ao pré-venda. Ok. Então, na nossa concepção, a partir do momento que o vendedor trabalhou esse lead, se esse lead vai ser nutrido, ele vai ser uma ação de marketing. Ele sai já do seu sistema e passa aí só para o Salesforce. Exato, que daí seria através do Salesforce de acompanhamento. A minha dúvida era esta, entende? Obrigado, João. Não, que isso. Então, aqui na eu acho que João, Pois eu acho que o Abílio disse também, valeu aí, Abílio, por participando, é que algumas vezes, quando a gente chama que ele é um projeto a longo prazo, na teoria, ele não é mais responsabilidade do vendedor. Ele volta para o time de pré-venda para ele continuar nutrindo o lead. Só depois que ele tiver acesso, ele tiver pronto para venda, ele volta para a venda. Existe essa possibilidade na integração de, esse cara agora tem que voltar para a nutrição porque ele não está mais seguindo o processo de venda. Como se ele tivesse qualificado ele e o vendedor fala, não, ele não está pronto ainda, volta para o time de marketing nesse processo de follow-up de longa duração. Sim, não, é possível. A única questão ali que o Abílio apontou que a gente não tem como fazer é essa questão do vendedor ser notificado em paralelo. Porque na nossa concepção isso cria um certo risco de duplicidade de tentativas de contato. E a responsabilidade, a propriedade do lead, ela fica um pouco nublada, porque se o vendedor parou de trabalhar esse lead, na nossa visão de processo ele deve ser uma propriedade ou do marketing ou da pré-venda. Então, se, por exemplo, ele entra num fluxo de nutrição de marketing, ele vai ser do marketing até que ele finalize esse fluxo de nutrição ou levante a mão. Levantou a mão, ele volta pro pré-vendedor, para que o pré-vendedor mapeie a realidade daquele momento dele e muitas vezes fale sobre a outra situação, já ter ido para uma reunião, não ter fechado ainda por um motivo A, B ou C, como apontado no momento da perda da oportunidade lá no Salesforce feita pelo vendedor, e aí a partir dessa nova qualificação, aí sim volta para o vendedor. A gente é um pouco contra, mas claro, nada impede. A gente João, é um pouco contra. Oi. Pelo que eu entendi, a ferramenta a gente vai moldando conforme a nossa necessidade, correto? Sim, ela é bastante parametrizada para a realidade de cada cliente. Hoje a gente não tem uma ferramenta de caixinha, e a gente procura fazer com que a ferramenta embase o processo e o processo embase a ferramenta. Né? Entendi. Somente nesse caso, para a gente finalizar aí das oportunidades de longa duração, talvez seria a gente criar uma rotina em passar para os vendedores dizendo, olha, a gente tem aqui, 50 oportunidades que são longa duração e dessas 50 tem X oportunidades aqui que os caras estão frequentemente abrindo os e-mails, eles estão passando a resposta. E a gente está trabalhando, assim, uma coisa que a gente poderia fazer uma vez por mês, por exemplo, já resolveria esse problema. Não, perfeito. Isso é bem tranquilo de fazer essa devolutiva, né, da equipe comercial para o nosso processo, para o Spotter. E aí, claro, até a gente criar critérios que vão definir se o lead vai para marketing ou se volta para a base da pré-venda, se vai para nutrição ou se vai para cadência, né? Porque são estratégias diferentes. Quando a gente fala de nutrição, a nutrição ela tem um objetivo de manter engajamento e a cadência ela já tem um objetivo mais específico que é gerar um resultado, que pode ser uma reunião ou uma venda, né? Legal. Se você puder mostrar também aquela outra funcionalidade. Perfeito. Aqui o que eu ia mostrar, então, que é ligado com o que o Eimar falou, que é essa notificação sobre a abertura de e-mail. Na parte de cadência de e-mail, sempre vai aparecer isso também para vocês, as estatísticas e através desse traqueamento de abertura, os melhores horários para envio de e-mail ou para contato com esse lead. E aí aqui na central de e-mail, que vai centralizar todo o trabalho do pré-vendedor de envio de material, como eu disse antes, esse envio pode ser feito tanto através da página do lead, ali no cadastro, como também através da central da mesma forma. Escreve, aparece já os templates, o pré-vendedor bota os endereços e aqui ele vai ter a visualização sobre traqueamento de abertura de e-mail. Então, todo e-mail aberto pelo lead vai registrar aqui para o pré-vendedor
qual dia e horário que essa informação foi aberta pela oportunidade. Quando o pré-vendedor faz, por exemplo, um envio de e-mail para um lead ou para uma série de leads em específico e ele abre esse e-mail enquanto o pré-vendedor está com a ferramenta aberta, da mesma forma que as atividades, aparece aqui no canto direito um pop-up para o pré-vendedor dizendo que esse lead abriu. A partir disso, ele pode clicar nesse pop-up para abrir o lead e fazer uma ligação, ou através do workflow vocês também podem configurar que o software, identificando a abertura de um e-mail, já cria atividade de ligação em X minutos para aquela oportunidade. Então também já pode ser mais uma das atividades lá dentro do workflow. Ou seja, a gente pode fazer de duas maneiras. Por exemplo, eu tentei ligar para o cara, me atendeu, eu mandei um e-mail e falei, olha, estou tentando falar contigo, preciso de algumas informações. E depois de, sei lá, algumas horas o cara abriu esse e-mail, eu posso, deixa eu ligar para ele nesse momento, porque o cara acabou de abrir o meu e-mail. Isso é uma estratégia, correto? Correto, a gente usa muito isso aqui, Eymar, porque qual é o ponto? Quando a gente recebe o indício que o lead abriu um e-mail, quer dizer que é um tempo que ele está dedicado a isso. Então, se ele está ali disponível para abrir e-mail, a taxa de probabilidade dele atender minha ligação cresce exponencialmente. E aí, muitas vezes, isso ajuda a ter a questão do fator wow, né? Eu ligar pro lead e ele falar, olha, coincidência, acabei de abrir teu e-mail aqui. E aí a gente deixa acreditar que é coincidência, mas na verdade é a tecnologia ajudando, né? Legal, eu acho que até essa integração do time de visibilidade e de prospecção talvez ajudaria, né? O time de visibilidade qualificou a empresa, verificou quem que é o cara responsável, preencheu as informações e a gente mandou para o time de prospecção. O cara na hora abriu o e-mail, a gente já liga para ele e já bate-papo, já faz um bate-papo para verificar se o cara tem necessidade, se o cara tem projeto e tudo mais. Isso, e desde que a gente colocou isso para rodar, e claro, a Exact aqui, como a gente usa o que a gente vende, a nossa pré-venda é o nosso maior laboratório. A efetividade em termos de tentativa de ligação para atendimento e aplicação de qualificação com os leads cresceu em torno de 60%. Por causa desse pequeno recurso. Só pelo aviso de que o cara abriu o e-mail, a gente consegue já mapear, por exemplo, o melhor horário para ligar ou o horário que ele está ali disponível para atender a ligação, por exemplo. Legal, bacana. De parte de pré-vendedor, pessoal, é basicamente isso. Daí, claro, tem recursos de transferências de lead que vocês podem deixar habilitado ou não para o pré-vendedor, para que ele transfira leads de um pré-vendedor para o outro, de um usuário para outro, e também questão de pontuação, que vai estar ligada ali a quanto vale financeiramente cada ponto relacionado a essa qualidade do pré-vendedor e a bonificação. Eymar, não sei se tem mais algum ponto que tu queira que eu explore mais aqui dessa parte. Acredito que da minha parte está ok. Vocês têm mais alguma dúvida aí? Amanda, Bruna, Dani, Gabriel, Ju? Não, nenhuma dúvida, tranquilo. Acredito que por enquanto esteja ok também. Por mim também, ok. Só na prática para tirar dúvida. Sim, na prática acaba aparecendo mais e também esclarecendo mais. Eu acho que a parte mais relevante, aí a Bíblia talvez vocês caminhem ainda mais seria a questão da utilização dessa ferramenta pelo vendedor. Eu acho que é a parte mais desafiadora, né? Porque com certeza ela é muito útil para a gente. E a gente fazendo aí o processo vai ajudar bastante no dia a dia. Agora, seria bem interessante também a gente criar um processo que seja fácil para o vendedor, porque a gente sabe que o dia a dia dele é meio diferente do nosso, né? Então, eu acho que esse seria a parte mais desafiadora para a gente pensar e como que a gente poderia fazer. A intenção inicial, pessoal, é que o vendedor não utilize essa ferramenta. Ele continue utilizando o Salesforce integrado ao nosso software. As duas ferramentas têm integração já nativa, então se comunicam em tempo real. E a ideia é que o vendedor ele continue fazendo os processos dele dentro do Salesforce e o Salesforce alimentando o que for necessário dentro da nossa ferramenta. Com exceção do feedback de visita, que é aquele formulário que o vendedor recebe por e-mail, a interação dele com a ferramenta é zero.
Isso seria mais... Não, isso faz sentido, faz sentido. A ideia, Gabriel, a estratégia, na verdade, seria, por exemplo, em vez de a gente gerar 100 leads e passar esses 100 para o time de vendas, a gente continua gerando esses 100 leads, porém a gente passa 10 para vendas, por exemplo, mas esses 10 que a gente garanta que ele realmente vai fechar negócio, porque a gente tem uma inteligência por trás, ou seja, a gente está replicando o conhecimento dos nossos melhores vendedores de campo para fazer realmente essa validação se o cara realmente é qualificado e o cara está precisando uma visita para fechamento de negócio nesse momento. Talvez ela pode ser bastante usada até por João Godoy no processo de o cara tem a necessidade, porém o cara não vai comprar agora. Então, deixa eu mandar um e-mail para ele explicando sobre a minha tecnologia, mandando um vídeo, sabe, alguma coisa do tipo assim, que a gente já deixa isso mais estruturado e até pense mais para frente em, esse processo do João é legal, vamos replicar para o próprio time de Telegen ou processo de FLG e tudo mais. A ideia é realmente utilizar essa ferramenta para que a gente replique as melhores práticas para que a gente não tenha grandes diferenças tanto no processo de qualificação, né, tanto no processo de abordagem e também nessa nutrição, que eu acho que faz mais sentido para mim. Muito do que a gente propõe é tirar um pouco o foco do processo da questão da quantidade, né? Porque muitas vezes essa quantidade ela é grande, ela é interessante, mas ela não é resultiva. E quando a gente faz essa mudança de visão, partindo de quantidade para prioritariamente qualidade e eficiência, o grande benefício no final das contas é o que vocês vão agregar de conhecimento sobre o lead. E aí ter uma definição de plano de ação com essa oportunidade muito mais concreta, baseada em dados e visando o resultado. E principalmente saber como ocupar cada equipe, cada ponto do processo de vocês no momento certo. E aí é direcionamento de esforço mais eficiente e qualificado, né? Eu garantir que aquele meu vendedor ele esteja se esforçando e trabalhando um lead, se dedicando àquela oportunidade, mas que ele esteja fazendo isso no momento mais propício possível para me gerar resultado. E aí, claro, verifiquei, não é o momento ideal, ok, como isso retroalimenta o software, como por exemplo o feedback de visita, para que isso gere inteligência para vocês e vocês lapidem e melhorem o processo cada vez mais. O grande objetivo beleza, tem que ter volume, mas tem que ter volume, tem que também ter qualidade, tem que ter conversão e resultado, né? E o legal também que eu acho muito bacana das perguntas que a gente já determina aqueles gatilhos mentais. Opa, se o cara respondeu isso, eu vou argumentar ele sobre isso. A gente está dando mais ferramentas para o time e também está aumentando o nosso nível de tanto que o engajamento que o time de venda, que o nosso time vai ter com quem a gente está tentando qualificar, e gera também agrega mais valor na nossa palavra, né? A gente cria realmente uma autoridade maior nesse processo. Então, nisso a gente consegue, de uma forma tecnológica, aproveitar essa questão aí. O cara é de tal mercado, tem tal aplicação, hoje a situação dele é atual, o que eu vou argumentar, o que eu vou falar, a pergunta que eu vou fazer. Isso supre uma das necessidades que a gente tem de, como a gente pode criar melhores argumentos de vendas, como a gente pode ter mais técnicas de vendas, como a gente pode vender melhor. E também a questão lá dos e-mails, né? Podemos já deixar todos os templates de e-mails aqui prontos, baseado no score do cara. Ele cai num processo de nutrição, a gente pode já criar tudo ali dentro. Hoje a gente tem o conhecimento, mas ele fica meio solto, né? Ele fica disperso. Vamos criar 10 templates de e-mails, onde um é para um cara manual, outro é para um cara hot e outro é para um cara que tem um concorrente, outro que conhece a empresa, mas não sabe se precisa trocar, para um outro que, enfim, não tem nenhum problema, para a gente fazer esse processo de nutrição de tempo em tempo. Excelente, acho que é isso. Pessoal, mais algum ponto? Por mim tá ok. Legal. Qualquer dúvida também, pessoal,
O Eimar tem o meu contato ali, fiquem à vontade para acionar ele, para que ele me acione, e aí a gente vai conversando, então fiquem tranquilos. Espero não ter deixado grandes dúvidas, mas caso surja alguma, também estou à disposição. Ok. Legal, João. Obrigado aí pelo Ok, tempo. João, obrigada. Vou tentar conversar com o pessoal amanhã. Se a gente tiver mais alguma dúvida, eu te passo, mas eu acho que foi bem legal e o feedback que a gente pegou do time também. Obrigado, viu, João? Não, que isso, foi um prazer, pessoal. Precisando, como eu disse, estou à disposição aí para a gente conversando. Ok. Obrigado, João, pela apresentação. Valeu. Obrigada, João. Tchau. Abraço.